O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória ao Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho da velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Irmãos e irmãs, hoje nós temos a alegria, no tempo do Advento, de celebrar um dogma proclamado por Pio IX em 1854. Mas um dogma, quando é proclamado, não é novidade. Ao proclamar, está dando testemunho do que a igreja sempre acreditou: que Nossa Senhora foi concebida imaculada, preservada da mancha do pecado original que todos nós nascemos. No livro do Gênesis de hoje, da primeira leitura, é Deus procurando Adão. Tempo do Advento, o que nós estamos celebrando nas primeiras semanas? A segunda vinda de Cristo. Deus procura Adão dizendo: Onde estás? Deus, quando voltar, vai nos procurar dizendo: Onde você está? Por quais caminhos você está andando que eu não te encontro? Porque Adão não estava sendo encontrado pelo Criador de tudo, porque Adão se escondeu pela vergonha de não ter feito o que Deus mandou. Ele se viu nu e fugiu de Deus.
ele se viu pecador. Quando Deus o encontra e ele diz que estava nu, que se escondeu, Deus já sabe de tudo. Que ele comeu do fruto proibido. E Adão, como a maioria de nós pecadores, que não tem a coragem e a maturidade de assumir o que fez de errado, vai jogar sempre a culpa pelo outro. Por isso que muitas vezes a nossa confissão não é bem feita, fica resquícios. Por isso que muitas vezes as curas que nós precisamos não vêm em totalidade, porque nós não assumimos na nossa vida o nosso caminho. A gente sempre quer culpar o diabo que influencia o outro. Quando a gente só culpa o diabo e o outro, é um pecado gravíssimo, porque ao culpar esses, você está dizendo que o que Deus te deu não tem força. O batismo que Deus te deu, a palavra que Ele te deu, a confirmação que Ele te deu, a unção que Ele te deu, a Eucaristia que Ele te dá, está sendo menor do que você está atribuindo aos outros. É culpa dos outros, é culpa do demônio. Então o que Deus te deu e a graça não está valendo nada. Você está dizendo que Deus é menor do que esses. Aonde você está? Ou aonde você estará quando Deus voltar e estiver te procurando como procurou Adão? E Ele vai dizer: foi a mulher, foi ela que me levou a comer o fruto, e a mulher foi a serpente. Deus nunca vai nos dar uma cruz, ou um desafio, ou uma missão maior do que a graça que Ele nos dá para realizar. Vocês hoje, ministros extraordinários, estão recebendo uma missão, pesada sim, mas cheia de graça. Quando Maria foi pensada por Deus, Deus já pensou em Nossa Senhora preservada, não por ela, Maria preservada da mancha do pecado original, pelos méritos de Cristo, em vista da missão de Cristo. Quando ela nasceu, ela sabia que ela ia ser irmã de Deus? Claro que não. Ela sabia que ela foi preservada do pecado original? Claro que não. Quando você nasceu, você sabia que você ia se casar? Você sabia que hoje você ia ser revestido ministro da Eucaristia? Quando eu nasci, eu sabia que eu ia ser padre? Claro que não. Nós podíamos perceber alguns sinais conforme nós fomos caminhando, mas não sabia. Mas, quando Deus coloca em nós esta graça, o milagre vai acontecendo. E o maior milagre é quando eu e você vamos respondendo, igual Maria, sim a Deus, sim, Senhor, em todos os momentos que Ele precisa de nós, que Ele nos chama. Assim fez Maria. Ela foi concebida no seio de Ana, e Deus a preservou da mancha do pecado original. Na primeira leitura, Adão e Eva consentiu o pecado. No Evangelho, Maria deu o seu consentimento ao dizer sim a Deus. Eis aqui, Senhor, serva, faça-se em mim da minha vida conforme tu queres. É o consentimento de Maria, e consentimento só se pode dar livremente, conscientemente, e não obrigado. Maria livre disse sim a Deus. Ninguém pode dar um sim obrigado. Que o sim de vocês hoje seja carregado da liberdade de fazer a vontade de Deus. E aí então,
Maria foi preservada no seio de Ana e ela vai então nascer, vai ser concebida sem a mancha do pecado original que todos nós trazemos. E essa mancha em nós vai sendo também curada através dos sacramentos e da graça de Deus. Maria então vai vendo e vai crescendo como uma menina cheia do Espírito Santo. Maria vai crescendo e mostrando que ela tem sede de buscar a palavra de Deus. O anjo então, que é o evangelho de hoje, o grande arcanjo Gabriel, que em hebraico significa força de Deus. Deus o envia com a maior das mensagens dada até hoje a um ser humano. Envia esse arcanjo a uma pobre e pequena cidade da Galileia, chamada Nazaré, que nos mapas bíblicos do Antigo Testamento, antigamente nem aparecia essa cidade, de tão insignificante que era. Porque Deus pega os insignificantes, que ninguém está lá, ninguém está nada, e eleva. O jornalista dizia assim: a inauguração de novo desta catedral, queimada há 5 anos atrás, em 2019, a Catedral de Notre Dame, Nossa Senhora, a Dama, está parecendo um evento que vai acolher o chefe de Estado, de tão solene e tanta pompa que está sendo. Coitado, se soubesse que Maria é infinitamente maior do que qualquer chefe de Estado. E aí o anjo, ele entra na casa, ele entra onde Maria está e faz uma saudação a essa virgem, que tem todo um projeto de vida humano. Presta muita atenção no que o padre vai te dizer. É importante ser organizado e é importante fazer projeto. Eu vou estudar, eu tenho um projeto de comprar uma casa, tenho um projeto de educar meus filhos, eu tenho um projeto de viajar. Os projetos fazem parte da organização humana. Mas o seu projeto não pode ser maior do que o projeto de Deus na sua vida. Maria tinha um projeto: casar com José, passar a lua de mel lá nos arredores de Nazaré. Ele não tinha muito dinheiro para ir longe. Tinha um projeto. Mas quando o anjo, que é a própria visita de Deus, chega aonde ela já está prometida em casamento a José. E já é casamento, já é a primeira parte do casamento. Ela já tem um projeto de vida humano. Mas quando Deus a visita, essa virgem, que foi concebida do pecado original, o anjo entra e diz assim a ela: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Que kareketomene em grego é a maior saudação. Você pode ter o Espírito Santo, você recebe os dons de Deus, mas você, igual Maria, não. Aqui está dizendo a palavra que karetomene, que ela é abundante, a graça de Deus nela transborda, ela é cheia da graça. Nós não vamos conseguir esse ápice que Deus concedeu a Maria, e ela fica perturbada, é claro. Ela não é uma deusa, ela é humana. Ela fica perturbada, nós ficaríamos desesperados. Como assim? Eu tenho um projeto, e meu casamento, e a minha viagem. A gente vai colocando as coisas acima de Deus. Maria não, ficou perturbada, pensou, e foi num diálogo profundo com o anjo, perguntando
perguntando qual é o significado de tudo isso, e o anjo diz para ela, diz para José, diz para você, diz para mim: não tenhas medo, não tenhas medo de fazer a vontade de Deus, não tenhas medo de servir o Senhor, não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Você vai conceber um filho, vai pôr o nome dele de Jesus, que significa Deus salva. Vai falar tudo que Jesus vai ser: grande, Filho do Altíssimo, vai libertar, vai salvar. E Maria pergunta: olha, como que isso vai acontecer? Porque humanamente tem um processo e eu não conheço homem algum, então como isso vai acontecer? E ela então, com a graça de Deus, vai percebendo que a obra não é humana, é divina. E você talvez já perguntou para Deus: o Senhor está me pedindo isso, mas como isso vai acontecer? Sabe por que você não teve resposta? Porque na sua conta você disse assim: para isso, aqui nós estamos querendo construir, no ano da oração, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Não sei que em dinheiro quanto vai dar, se é 1.000, se é 2, se é 3, se é 5. Se eu pensar que vai custar só isso para acontecer, não vai acontecer. Porque o que vai acontecer, como isso vai acontecer, disse Maria, vai acontecer pela obra do Espírito Santo nela. O anjo diz isso para ela: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Está ouvindo? A sombra para nós, no Antigo Testamento, ou mesmo no batismo de Jesus, o que era? Era uma teofania. É quando Deus se manifestava na nuvem. E agora essa nuvem teofânica vem sobre Maria, e o poder do Altíssimo vai cobri-la. E agora ele vai dar um outro sinal. Não sei se Maria precisava. Nos dias de hoje, se não der um sinal desse, ninguém faz nada, né? Infelizmente. Como a gente precisa dessas coisinhas. Mas vamos lá. Mais um sinal. A tua parente, idosa, já não tem condições nenhuma de engravidar, vai conceber um filho na velhice. O anjo proclama que Isabel, parenta de Maria, também vai conceber um filho. Já é o 6º mês. Quando Deus chega, Ele já chega antecipado, com muitas graças. Às vezes você pede isso e Ele te dá muito mais do que você pediu. Ela está grávida, porque ela é considerada estéril. Ela está grávida porque para Deus nada é impossível, nada. E Maria disse então: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou. Que vocês também hoje, queridos ministros, possam dizer com Maria também: eis-me aqui, para também fazer a vontade do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.